Porque quando Jesus está no nosso barco, o Criador dos céus e da terra está conosco, organizando tudo. Pedro viveu o sobrenatural, mas a tempestade só passou quando Jesus mudou de posição. Quando Jesus sai de observador para guia, Jesus assume o controle do barco. E nesse momento, a tempestade acaba. E aí o que Jesus faz? Jesus chama Pedro. Jesus te vê. Jesus te encontra. Mas Jesus te chama. Jesus chama Pedro para sair do barco e ir ter com ele no meio da tempestade. Olha comigo o versículo 29, por favor. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O eu sou estava diante deles. O grande eu sou estava diante deles dizendo: não temas, sou eu. Vem ter comigo. Pedro então, ousando, coloca os pés para fora do barco. No barco, quem estava no barco? Os 12. Quem saiu do barco? Pedro. Aqui nós temos uma divisão de 2 tipos de pessoas. Nós temos os 11 que ficaram no barco, presos, enraizados numa segurança terrena. Eles eram pescadores, na sua maioria. Então eles conheciam o barco. Eles sabiam que mesmo com a tempestade, mesmo com um pouco de água entrando dentro do barco, mesmo com as ondas balançando o barco para um lado e para o outro, eles sabiam que o barco ia aguentar um pouco mais. Eles sabiam que o barco não ia afundar. Eles sabiam disso, eles conheciam o barco. E além do mais, Jesus estava ali pertinho deles, né? O mestre não ia deixar nada acontecer com eles. Então, os 11 que ficaram no barco eram espectadores. Estavam apenas olhando, observando. Mas Pedro não. Pedro ousou sair do barco. Pedro ousou tirar o pé do barco e colocar os pés na água. É óbvio que Pedro não era perfeito e nem melhor do que os outros, até porque você vê no texto que ele começou a afundar. Mas Pedro foi o único que, mesmo sem saber o que aconteceria, mesmo sem saber se a água sustentaria os seus pés, se ia molhar o pé dele, se ia afundar um pouco, ele não sabia o que ia acontecer. Mas ouvindo a voz do mestre, ele atendeu o chamado e colocou os pés na água. E é interessante porque, quando a gente pensa nos 11 que ficaram, a gente ainda pensa em mais 2 situações. Porque tem aqueles que vão ver você passando por uma situação e vão se alegrar com você, vão chorar com você. Mas ainda tem aqueles que vão criticar você, que vão falar mal de você. Olha lá, todo se achando porque andou sobre as águas. Pedro é maluco, olha lá, saindo do mar, Jesus está ali. 2 tipos de pessoas: espectadores e protagonistas. A pergunta aqui não é se Jesus está te chamando. A pergunta aqui não é se Jesus te chama para sair do barco, não. A pergunta é: você vai atender o chamado de Jesus e sair do barco? Porque Jesus está te chamando. A pergunta é: você vai atender o chamado de Jesus e vai colocar o pé na água? Essa é a pergunta do texto. Pedro, ao colocar o pé para fora do barco, vive o extraordinário. Pedro foi o único homem, depois de Jesus, a andar sobre as águas. Jesus não está te chamando para você explicar nada. Jesus não está te falando para você viver apenas o que você consegue explicar, não. Jesus está te chamando para viver algo inexplicável, extraordinário, sobrenatural, através da presença de Jesus. A pergunta é: você vai aceitar e atender o chamado de Jesus para sair do barco, ou você vai ficar apenas olhando?
Você quer passar o resto da sua vida apenas observando? Não, nossa, Deus está abençoando demais o pastor Abdala, ele está falando, está fazendo, está curando. Ou você vai sair do barco e você vai viver o sobrenatural de Deus para você? Essa é a pergunta do texto. Ou você escolhe viver uma vida mediana, sempre acontecendo as mesmas coisas, sempre acontecendo as mesmas coisas. Ou você vai ousar sair do barco, dar um passo de fé e experimentar o sobrenatural. No meio da tempestade, Jesus te vê, Jesus te encontra, Jesus te chama, mas por fim, Jesus te acalma. Jesus tem paz para você. O texto vai dizer que chegou Jesus, convidou Pedro para sair, andou sobre as águas. Pedro começa a afundar com medo. A sua natureza humana fala mais forte, ele ficou com medo das ondas e começa a afundar. Jesus o segura pela mão, o levanta e os dois entram no barco. E aí nós chegamos no versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Imediatamente, quando Jesus entrou no barco, o vento parou, o mar se acalmou e a tempestade acabou. Quando Jesus está no nosso barco, a tempestade acaba. Quando Jesus está no nosso barco, o vento se aquieta. Porque quando Jesus está no nosso barco, o Criador dos céus e da terra está conosco, organizando tudo. Pedro viveu o sobrenatural, mas a tempestade só passou quando Jesus mudou de posição. Quando Jesus sai de observador para guia, Jesus assume o controle do barco. E nesse momento, a tempestade acaba. Mas nós temos um problema. Porque eu e você temos a mania de querer arrumar as coisas primeiro, para depois convidar Jesus para entrar. A gente tem a consciência ou uma ideia de que primeiro nós precisamos arrumar a casa para que Jesus entre. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus tem coisa para tratar com você no meio da tempestade. Jesus tem coisa para tratar com você no meio do caos. Jesus tem coisa para tratar com você no meio da sua bagunça. Não se preocupe em querer arrumar tudo para que Jesus venha. Até porque, acho que esse dia nunca vai chegar. Você nunca vai conseguir organizar a sua vida sem Cristo. Você nunca vai conseguir passar pela tempestade sem Jesus guiando o seu barco. Você não vai. Então permita que Jesus entre no seu barco e deixe Ele acalmar a tempestade. É porque é difícil fazer isso. É difícil fazer isso quando a gente está no meio da tempestade. É difícil fazer isso quando a gente está no meio do olho do furacão. É difícil fazer isso. Porque nós somos homens pequenos, limitados. No ano passado, nós tivemos um ano tenso lá em casa. A nossa filha Olivia estava passando mal frequentemente. Um monte de alergia, e ficava gripada, ficou internada e não melhorava. E isso estava gerando uma sobrecarga. Porque noite sem dormir, aí quando a gente estava acordado, ela estava passando mal, nada fluía, parece que o negócio não andava, parece que a gente nunca ia sair desse meio. E é difícil porque, às vezes, parece que Deus não está escutando a nossa oração. E por muitas vezes eu me peguei na madrugada, acordado com ela, tentando colocá-la para dormir de novo, orando ao Senhor e clamando pela cura sobre a vida dela. E quando a gente acordava de manhã, ela estava passando mal de novo. Dias, meses, a mesma situação. E parece que Deus não está nos ouvindo.
Parece que Deus não está ouvindo o seu clamor. Parece que Deus não está enxergando o que você está passando. Parece que Deus não está disposto a sair do seu lugar e vir ao seu encontro, agir e fazer a tempestade passar. Parece. Às vezes parece que isso acontece. Mas o nosso Deus está acima do tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E Ele há de intervir em seu favor no tempo certo. Agora, não fica preocupado de arrumar a casa. Não fica pensando que primeiro a tempestade tem que passar para depois Jesus entrar no seu barco. Não. Deixa Jesus entrar no seu barco no meio da tempestade. Deixa Jesus entrar no seu barco no meio do caos, com a proa cheia d'água. Deixa Jesus entrar. Deixa o soberano Deus, Criador, Autor e Consumador de todas as coisas, entrar no barco da sua vida e acalmar a tempestade.